Olá, meu nome é Paulo Henrique e eu vou apresentar a pesquisa Silicificação na parte dental da Bacia Bauru, sua relação com estruturas tectônicas regionais e magmatismo alcalino neocretáceo. A pesquisa ela foi orientada pelo professor Gilberto Fernandes e pela doutora Liliane Maia de Cacinco Manzano. Diversas ocorrências de rochas silicificadas são conhecidas na Bacia Bauru, sobretudo nos estados do Paraná e de São Paulo. Essas ocorrências elas foram estudadas por diversos autores que entenderam que essa silicificação ela tem uma origem hidrotermal associada a eventos magmáticos alcalinos localizados na borda da bacia. Novas ocorrências de aritos silicificados foram encontradas agora na porção ocidental da Bacia Bauru, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul. Essas novas ocorrências elas carecem de estudos petrográficos e de inclusões fluidas que têm como objetivo compreender quais foram os processos que deram origem a esse cimento silicoso, se ele compartilha das mesmas características petrográficas e microtermométricas dos cimentos já conhecidos para a porção oriental, ou então se novos processos atuaram sobre ele, sobre essas rochas, gerando essa nova cimentação. A bacia Bauru, né, que é o objeto de estudo dessa pesquisa, ela é uma bacia continental interior, se formou durante o Cretáceo Superior por conta da associação dos processos de subsidência mecânica e flexural. A bacia ela foi preenchida pela supersequência Bauru, que é composta pelos grupos cronoborrelatos Kaiowá e Bauru. Inicialmente, essa especificação ela foi compreendida como estando associadas aos derrames de formação geral, onde os basaltos eles teriam fornecido temperatura para solubilizar os grãos de quartzo do arcabouço e então levar essa sílica dissolvida por meio de um fluido que teria ocasionado essa cimentação. Porém, várias evidências, principalmente evidências de campo, apontadas por vários autores, demonstram que essa teoria talvez não seja a mais completa para explicar essa silicificação. Isso porque não existe em todas as regiões de conflitos silicificados. E também existem arenitos intertrapeados da formação Botucatu que estão entre os basaltos. Esses arenitos também só apresentam um endurecimento e não uma silicificação. Posteriormente, foi entendido que essa silicificação ela pudesse ser originada a partir de silcretes, ou seja, da variação do lençol freático em um ambiente mais semiárido. Essa teoria ela também foi desconsiderada, isso porque a secretas normalmente eles acontecem em intervalos estratigráficos bem definidos e não é o que ocorre na bacia Bauru. O hidrotermalismo, que é a teoria mais aceita atualmente, ele é pautado na presença de minerais íntegros do hidrotermalismo, além da ocorrência de zonas e falhas de brecha, e também foram realizados estudos microtermométricos que conseguiram medir temperaturas de homogeneização de inclusões fluidas na ordem de 300 graus, ou seja, não teria nenhum outro mecanismo que pudesse fornecer uma temperatura tão grande dentro da bacia Bauru para ocasionar essa silicificação. E, além do mais, a silicificação ela atinge diferentes unidades estratigráficas ao mesmo tempo, evidenciando assim esse caráter hidrotermal. Esse modelo de Fernandes 93 demonstra justamente como teria ocorrido esse processo. Então, nós teríamos inicialmente a deposição de sedimentos da superfície Bauru, posteriormente, ali em torno de 60 a 80 milhões de anos, a ascensão desses fluidos hidrotermais derivados dessas fontes magmáticas alcalinas na borda da bacia, que teriam ocasionado a silicificação. A silicificação ela confere normalmente uma maior resistência às rochas antitemperismo. Isso faz com que, comumente, as rochas silicificadas elas estejam associadas a relevos intelectuais da paisagem. Essa é uma adaptação de uma figura publicada por Pincatial em 2019. Eles realizaram um trabalho de geofísica, onde eles conseguiram identificar uma série de ocorrências de rochas alcalinas, principalmente na borda da bacia do Paraná e da bacia Bauru. Essas ocorrências elas são tratadas por meio de geofísica, então elas não necessariamente ocorrem aflorante, pode acontecer rochas que não afloram. A gente consegue observar justamente essa grande quantidade de rochas que existem e também rochas que estão inseridas dentro da bacia. E essas são as ocorrências que foram identificadas durante o doutorado da Liliane. A gente consegue observar uma grande quantidade de rochas silicificadas, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, mas também ocorrências no estado do Mato Grosso e de Goiás. Como materiais métodos, nós tivemos a revisão bibliográfica, a descrição das amostras de mão, descrição de lâminas fotográficas, fotografia das inclusões fluidas, microtermometria e integração dos dados. É importante salientar que essa pesquisa também está inserida dentro do meu projeto de conclusão de curso, então parte dos resultados eles não foram finalizados ainda, eles vão ser apresentados então na minha monografia. Então, esse é um mapa que demonstra a localização das ocorrências que foram estudadas. Essa ocorrência MS-108 foi a amostra selecionada para a confecção de uma lâmina bipolida, sobre a qual vai ser realizado o estudo microtermométrico e a análise de inclusões fluidas.
para daí sim compreender qual que é a temperatura mínima para a formação dessas rochas, desse cimento silicoso. Se for uma temperatura elevada, ela pode ser comprovadamente associada a esse caráter hidrotermal. No geral, as características que essas novas ocorrências elas possuem são muito semelhantes ao que já é conhecido. Ela ocorre em relevos selectivais e ela acontece de uma maneira bem intensa, ocupando porosidade parcial totalmente por sílica de diferentes texturas. Nesse caso aqui, a gente tem uma fotomicrografia que demonstra o sobrecrescimento sintaxial que ocorre em um grão de quartzo. Então, como conclusão, a gente tem que existe uma semelhança no modo de ocorrência dessa silicificação, além de uma similaridade entre as características petrográficas, dada o tipo de textura que ocorre na silicificação e também as características do próprio arcabouço das rochas. Como comentei, as próximas etapas da microtermometria e integração dos dados eles estão inseridos dentro do meu projeto TCC e vão ser apresentados no final da minha monografia. Gostaria de agradecer ao Departamento de Geologia, à Universidade Federal do Paraná, ao Instituto Lamir pela confecção da lâmina bipolida e também pela disponibilidade do uso do equipamento de microtermometria, que será empregada, ao CNPq pela minha bolsa e aos meus orientadores. Essas são as referências da apresentação. E é isso, muito obrigado.